Hello, Bookmigos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Livros da Lud. O nome é Júlia, pra quem me conhece, mas vocês também podem me chamar de Lud, que também sou conhecida como. E hoje eu vim contar um pouquinho sobre as minhas leituras de abril. Gente, abril, não tá dando pra ver, né? Mas eu li tudo isso aqui, muito surpresa, porque foi o mês que eu mais li até o momento do ano todo. Assim, eu até parei pra pensar, tipo, por que será que eu li tanto em abril? Mas eu acho que eu só tava nessa sede de, tipo assim, preciso ler, eu quero ler. Recebi coisas incríveis aqui em casa, então eu tava, tipo, meio que nessa de preciso ler. Então eu li muita coisa. Eu li 10 livros. Eu tive um favorito no total, mas eu li livros muito bons ao longo do mês, o que me deixou muito feliz. Eu fiz vários desafios de leitura em abril. Eu fiz um final de semana só lendo romance, que eu li 2 livros. Eu fiz uma semana lendo 100 páginas por dia. Eu acho que eu fiz vlog aqui no canal, acho que já tá até postado. Aconteceu várias coisas e, enfim, vou começar então mostrando pra vocês, porque senão esse vídeo vai ficar enorme. Eu vou contar um pouquinho de cada livro, igual a gente sempre faz. Eu vou deixar linkado aqui em cima nos cards a playlist de lidos do mês. Eu faço isso desde quando eu comecei o canal, então vocês podem conferir todas as minhas leituras. Então vamos lá, porque a gente tem muito livro pra falar sobre. O primeiro livro que eu li em abril foi Guild. Eu tava super curiosa com esse livro, porque ele ficou super famoso no BookTok gringo. Todo mundo falava que, tipo, é uma fantasia muito boa, tem a ver com Rei Midas, e é uma fantasia, tipo, mais 18 de Rei Midas. Eu fiquei, putz, preciso ler, né? Nessa história a gente vai conhecer a Auren. Ela é... Nossa, vai ser difícil explicar, mas é um livro de fantasia, tá? Ela é uma mulher dourada. Pra quem não conhece, o Rei Midas é uma figura da mitologia grega que ele acabou ganhando esse poder e tudo que ele tocava se torna ouro, tipo ouro maciço, sabe? E aí nessa história vai ser explorado esse fato do Rei Midas ter esse poder de virar ouro. Então, existe o Rei Midas aqui nessa história, ele é tipo o rei de um dos reinos. São acho que 4, 5 reinos, eu não vou lembrar mais, gente, de detalhes assim. Mas tem ali vários reinos e aí as pessoas têm poderes nessa história e aí normalmente os reis são pessoas que têm poderes, tipo, muito bons, sabe? E aí o Rei Midas é um desses reis, de um desses reinos. E aí ele tem essa mulher que é a Auren e ela meio que é a mulher preferida do rei. Ela não é a esposa dele, mas ela é como se fosse a mulher preferida dele. Ela é toda dourada. E nessa história, eu disse, é um livro mais 18, então tem um pouco de, tipo assim, putaria, sabe? E aí, a Auren, ela é a montaria perfeita do rei. Ela é tipo como se fosse uma prostituta do rei. Tipo, só o rei tem contato com ela e tal. Ela é a favorita. E tem todo um... Você se pergunta, por que ela é a favorita? Por que ela é adorada, sabe? O livro não é muito grande. E aí, acontece algumas coisas. A Auren, ela vive dentro de uma gaiola no palácio. Mas é uma gaiola, tipo, que são quartos e quartos de gaiola, sabe? Tipo, ele construiu um sistema de grades no castelo pra ser essa gaiola. Enfim, e aí acontece uma coisa ali e ela precisa sair dessa gaiola. Ela não sai do castelo da gaiola desde que ela chegou lá, acho que são 10 ou 7 anos antes. E aí acontece várias coisas, que não cabe aqui porque é spoiler. E assim, o livro é muito curto, então ele acontece as coisas muito rápido. Foi um livro que eu comecei a ler e eu não tava entendendo absolutamente nada, porque, tipo assim, eu ficava, mas por que ela é dourada? Por que ela é uma montaria? O que é isso, sabe? Por que ela se propõe a ser isso e por que ela ama ele, sendo que ele tá meio que aprisionando ela. Aí depois a gente vai entender que ela não vê isso como uma prisão, mas aí depois que ela sai, ela enxerga que ela tava sendo presa. E foi um livro, gente, uma grande farofa. Se você gosta de fantasia farofa, tipo de Sangue Cinza, eu acho que esse livro vai funcionar muito pra você. Porque esse livro, chegou um momento dele que misturou piratas feéricos, pessoas com poderes, sabe? Tipo, prostitutos. E uma grande farofada de tudo que vocês imaginarem. Então, esse livro é ótimo pra quem gosta de uma fantasia farofa, assim. Tipo, livros que é aquela grande misturada de tudo, sabe? Perfeito. Foi uma leitura de, assim, legal, eu devorei a história, eu tava super curiosa pra entender o que ia acontecer. Não foi o favorito, e eu acho que com certeza daqui a um tempo eu já vou ter esquecido dele. Mas foi legal ler, assim, eu quero realmente continuar a série, se eu não me engano são 4 livros. Já me falaram que os próximos são bem maiores que esse aqui, porque esse aqui é bem curtinho. Mas eu fiquei bem curiosa pra ler as continuações, porque, tipo, eu quero saber pra onde essa história vai, porque, assim, desde o começo eu não entendi nada pra onde a história tava indo e continuo curiosa. Minha segunda leitura e também o meu único favorito do mês foi um livro que eu imaginei que eu fosse gostar, mas eu não imaginei que eu fosse amar, que no caso foi Amor e Outras Coisas. Esse livro eu já tava de olho há algum tempo. Eu tava meio com medo de ler esse livro, porque eu vi muita gente falando muito bem, eu vi muita gente que não gostou, então eu pensei, esse aqui vai ser aquele livro 8 ou 80, e ele funcionou super pra mim. Eu não sei se é porque eu li no momento certo. Eu não sei, mas eu gostei muito desse livro, e eu normalmente não gosto de livros que é Friends to Lovers, né, Amigos pra Amantes, mas esse aqui, gente, funcionou pra mim de um jeito
que eu nem sei dizer. Essa história a gente vai conhecer a Macy e o Elliot. O livro intercala o passado e o presente, tá? Então a gente tem que ter isso na cabeça. A gente começa no presente e a gente tá bem que, né, eles já são adultos e a gente vê tudo pelo ponto de vista da Macy. E a Macy, ela tá ali na residência e ela tá com um cara que, tipo, ele é legal, mas ela não tem certeza se ela ama ele de paixão, tipo, ser o amor da vida dela. E logo no primeiro capítulo, ela acaba encontrando o Elliot e ela fica, tipo, travadaça. E a gente vai entender que eles eram amigos de infância. A gente vai entender toda essa amizade deles. Aconteceu alguma coisa e eles perderam o contato. E, tipo assim, ela nunca mais falou com ele. E isso foram 11 anos, desde o último dia que eles conversaram. Eles acabam meio que se encontrando sem querer numa cafeteria, sabe? E aí eles tentam retomar o contato, né? No presente a gente vai ver eles tentando resolver esse problema. Eles percebem que eles estavam com muita saudade um do outro, que eles são, tipo, os melhores amigos da vida do outro, o amor da vida um do outro. E a gente vai querer entender o que aconteceu pra eles terem se separado assim. E aí vai intercalando entre o presente e o passado. E no passado a gente vai entender que, por exemplo, como eles ficaram amigos. Eles ficaram amigos ali em torno dos 10, 11 anos. O pai da Macy comprou a casa vizinha do Elliot. Os dois gostam muito de ler. Eles viram amigos, eles se apaixonam, eles namoram, acontece alguma coisa. E aí a gente chega no presente. Então vai intercalando. Eu achei muito legal isso, porque eu gosto quando a gente intercala presente e passado. Eu acho que dá pra entender muito bem a evolução, o desenvolvimento e o crescimento dos personagens. O plot twist, que é o que aconteceu entre eles, eu achei meio... Eu entendo que muita gente não amou esse livro por conta disso. Eu tava muito preocupada, porque na hora que eu comecei a ler, eu falei, eu tenho muito medo de ser uma coisa muito tonta e, tipo, eles terem ficado 11 anos sem se ver por conta de uma coisa muito tonta, sabe? E eu realmente achei que foi uma coisa muito tonta, só que isso desencadeou um outro evento. Me colocou muito pra pensar, assim. Esse evento muito tonto que a Macy fica muito puta com o Elliot, desencadeia outra coisa, e aí eu fiquei pensando que talvez, se isso fosse comigo, talvez eu também não queresse mais contato. Não só pelo fato do que o Elliot fez, mas pelo encadear, sabe? Não quero falar pra não dar spoiler, óbvio. E eu gostei muito desse livro. Eu amei ver, tipo, a amizade deles se tornando um algo a mais, assim. Foi muito legal de acompanhar, porque eu adoro quando a gente acompanha, tipo, a vida toda dos personagens, sabe? Dele desde novinhos até adultos. E eu achei... eu não sei, eu amei acompanhar. Eu acho que pra mim, ele virou favorito, porque pra mim foi muito bom acompanhar eles, tipo, virando amigos e depois eles se apaixonando e se descobrindo sentimentos. Eu achei isso maravilhoso. E, tipo, eu gostei muito do livro, sabe? Eu realmente torci pra eles ficarem juntos e se resolverem no final. E foi o favorito, mas eu entendo quem não vai amar o livro. Eu acho que talvez se eu tivesse lido em outro momento, talvez não tivesse rolado muito pra mim. Mas eu sinto que ele me colocou pra pensar bastante sobre o desencadear do plot, sabe? Enfim, gostei muito, eu chorei muito no final, porque acontece uma coisa que eu consigo muito me relacionar, assim, com isso. Então, eu chorei bastante. E, gente, a diagramação dele é muito confortável, olha isso. Então, tipo, dá pra ler super rápido. Eu li esse livro em um dia, porque eu precisava saber o que aconteceu. Eu tava muito curiosa. Eu fiquei super presa na história. Esse mês foi o meu mês de leituras que eu fiz, tipo, muito rápido. Foi o mês que eu menos joguei videogame. Foi o mês que eu fiquei mais concentrada em ler. Porque eu realmente encontrei livros que, tipo assim, me dessem vontade de ler, sabe? Então eu fiquei muito feliz. Eu comecei a ler esses livros, eu comecei naquele desafio de 7 livros, de 100 páginas, durante 7 dias. Tem o vídeo aqui no canal também, se vocês quiserem ver. E aí a minha terceira leitura do mês foi Oi Sumido, da Dolly Alderton. Gente, eu tava com uma expectativa pra esse livro lá em cima e eu fiquei muito triste que eu não amei esse livro, porque eu jurava que eu ia amar e não rolou muito pra mim. A Dolly é a mesma autora de Tudo Que Eu Sei Sobre o Amor, que foi um dos meus favoritos do ano passado. E assim, eu fiquei muito surpresa com Tudo Que Eu Sei Sobre Amor, porque é um livro de não ficção. Eu normalmente nem leio não ficção. Imagina favoritar, esse é um dos favoritos do ano. Então, quando a Intrínseca anunciou que ia trazer um livro de ficção da Dolly, eu falei, vou amar, entendeu? Porque eu amei a escrita da Dolly, eu amei o que ela trouxe no outro livro. E eu falei, vou amar, eu preciso desse livro. A Intrínseca até me enviou, Oi Sumido. E esse livro vai contar sobre a Nina. E ela acaba conhecendo um cara num aplicativo, o Max. Eles começam a se relacionar, eles têm sentimentos, começam a se relacionar, começam um namorinho. E aí, o dia que ele fala eu te amo pra ela, no outro dia ele simplesmente desaparece, não responde mais ela, não atende ligação. Ela bate na porta dele, ele não atende. Tipo assim, ele some. E ela fica muito mal, porque finalmente ela tinha encontrado alguém que ela realmente gostava. Ela tava vendo futuro nesse relacionamento. E ele simplesmente some de um dia pra noite. Em paralelo a isso, além da história do Max, tem todo a carreira da Nina, que ela é uma escritora de culinária. Eu achei muito legal isso. Tem esse paralelo dela com a escrita do livro de culinária dela. Tem paralelo com estar ali na casa dos 30 anos, que eu acho que é um assunto que a Dolly gosta muito de trazer, assim. E os dramas dessa fase de 30 anos, e tipo, o seu amigo... Tem um amigo que tá casado com 3 filhos, tem outro que tá casando, tem outro que tá, sabe, cursando a faculdade ainda, tem outro que tá na balada como se
fosse um jovem de 18. Então, eu acho que tem esses paralelos que eu gostei muito da história. Só que esse livro, pra mim, ele foi meio que uma continuação de tudo que eu sei sobre o amor e não era muito o que eu esperava. O tempo todo, eu achei a Nina muito parecida com a Dolly. A personalidade da Nina, pra mim, foi a Dolly, sabe? Foi isso que me incomodou um pouco, porque eu já conheci tanto da Dolly em tudo que eu sei sobre amor, eu gostei tanto. Que a hora que eu fui ler o da Nina, eu esperava que ela fosse diferente, sabe? Eu não queria ter uma Dolly 2, sabe? 2, porque esse aqui é um livro de ficção. Eu esperava que a personagem fosse diferente do que a própria autora se descreveu no primeiro livro, sabe? E aí parece que eu só tava lendo a história da Dolly, um pouco mais focada nos 30 anos. Tudo que eu sei sobre amor é um livro que vai contar sobre a vida inteira da Dolly e tudo que ela aprendeu ao longo da vida. Então eu me identifiquei muito com as coisas de adolescência até chegar ali na casa dos 20 e poucos. Os 30 não me identifiquei porque ainda tenho 25. E eu acho que também foi por isso que eu não amei esse livro, que é porque tá ali voltado pro público de 30 anos. Tipo assim, tudo que acontece aqui é com as pessoas de 30 anos e os dramas e as crises estão em volta da crise dos 30, sabe? Que eu não cheguei lá ainda. E que também foi a parte que eu menos gostei de tudo que eu sei sobre amor. Então eu acho que, sei lá, pra mim foi uma grande continuação de tudo que eu sei sobre amor. Tava mais curiosa pra ver o ghosting sendo tratado e, tipo, foi ok, sabe? A sinopse é sobre o ghosting, mas parece que o ghosting do Max foi a menor coisa da história. Tem todo um drama familiar da família da Nina também. O pai tá sofrendo de Alzheimer e a mãe é meio doidinha, sabe? E eu gostei muito disso, só que eu queria ter visto uma personagem diferente da personagem do livro anterior, que ela era a mesma, sabe? Então, isso me decepcionou um pouco. Mas eu acho que se você tem, tipo, 29, 30, 31, tá ali nesse período, assim, acho que talvez vai funcionar mais pra você, porque eu sinto que é aquele drama e são as crises, os problemas e os conflitos dessa idade, sabe? E talvez quando eu passar por isso, talvez eu me apegue mais a essa história. Não sei, eu tenho essa impressão, sabe? Então, fiquei triste que não rolou tanto pra mim. Mas tudo bem, também acontece. Tava super empolgada nos romances esse mês. Vocês vão ver que eu li muito romance. Eu normalmente leio muito fantasia, mas li muito romance esse mês. E eu aproveitei pra ler também Estupidamente Apaixonados. Gente, tô numa, tipo, tô numa mentalidade que preciso terminar as séries que eu comecei e nunca termino. Então, vocês vão ver aí nos próximos meses que eu vou focar em terminar a série. Seja de fantasia, seja de romance. Eu preciso muito. Porque eu começo a ler. Tudo bem que esse aqui são livros independentes, então tudo bem eu arrastar um pouquinho, sabe? Normalmente eu começo a ler série e aí eu abandono, e aí quando eu vou ler o próximo eu não lembro mais de nada. Esse livro aqui é o terceiro livro do Clube do Livro dos Homens. Tecnicamente eles são livros independentes, você pode ler fora de ordem se você quiser, você só vai tomar spoiler de alguns acontecimentos do livro anterior. Livro de romance, a gente sabe que eles sempre ficam juntos no final, então assim, é óbvio que o casal do anterior vai ter ficado junto e o casal anterior também vai ter ficado junto, porque essa é a proposta de um livro de romance, o final feliz. E aí esse aqui vai contar sobre o Noah. A gente já viu alguns pedaços da vida do Noah. O Noah é o hacker que é amigo do Mac, do livro anterior. E a Alexis, ela também era amiga da Liv, do livro anterior. E aí aconteceu coisas no livro anterior, né? E aí a Alexis montou um café e tudo mais. E ela tá superando um trauma que aconteceu no livro anterior. E o Noah e ela viraram muito amigos, porque no livro anterior ele ajudou ela a resolver um problema ali que a Liv também estava envolvida, que é a protagonista de Missão Romântica. E aí eles viraram, tipo, muito amigos, melhores amigos. Só que ela sente sentimentos por ele e ele sente sentimentos por ela, só que ninguém tem coragem de falar nada. E é basicamente isso, entendeu? A gente vai entrar na cabeça desses personagens. Eles já são amigos e nenhum deles quer estragar a amizade. Eles querem, tipo, eles querem dar um passo a mais nisso, porque eles têm muito desejo um pelo outro. Só que eles também não querem estragar a amizade, então eles ficam nessa de, tipo, não vamos estragar a amizade. Só que eles querem ficar juntos, só que eles não têm essa comunicação. E aí, por trás disso, tem todo um drama familiar da parte da Alexis, que ela nunca conheceu o pai. E aí, tipo, a mãe morreu e do nada aparece uma pessoa falando, eu sou sua irmã e nosso pai, esse aqui, ele precisa de um rim e você pode ser a única doadora possível, se for compatível, e você pode salvar nosso pai, o pai que, tipo, ela nunca conheceu. E aí tem todo esse drama por trás, e o Noah vai tentar apoiar ela nessa situação e tal. Não tem muito o que dizer, né, porque é um livro de romance. Eu gostei, não foi meu favorito. Eu achei ok, como eu falei, eu não sou muito fã de Friends to Lovers, porque pra mim é muito óbvio que, tipo, os amigos vão se apaixonar em algum momento. Foi legal, assim, eu gosto muito da escrita da Lisa. Eu acho que é uma escrita gostosa, divertida, rapidinha de ler, então funciona muito se você quer, sabe, ler rápido ou numa maratona, alguma coisa assim. Eu recebi ele de presente de amigo secreto da Glê, então muito obrigada, Glê. E foi gostoso, assim, não foi um favorito, mas foi uma leitura prazerosa e divertida de se fazer, sabe, funcionou super bem. E eu escolhi ler ele esse mês porque eu recebi o quarto livro, e eu falei, não, já vou ler pra eu poder ler o quarto, pra não ficar tudo encalhado aqui, sabe, porque isso aqui tá encalhado desde dezembro aqui em casa, então a gente tem que agilizar.
Eu tenho aqui no canal, vou deixar linkado aqui em cima a playlist, um desafio que eu faço comigo mesma, que é ler livros do Clube da Reese. Eu sempre falo muito, bato na tecla do Clube da Reese. É um clube de leitura que eu gosto bastante. E eu recebi um livro aqui em casa de thriller, foi meu primeiro thriller que foi do Clube da Reese. Eu recebi Nunca Estivemos Aqui, da Alta Novel, e eu falei, bom, vou ler esse mês, né, pro desafio do Clube da Reese. E assim, esse aqui foi o primeiro livro que eu realmente fiquei pensando que talvez a Reese foi um pouco equivocada nessa escolha, assim. Não é um livro ruim, tem um vlog de leitura onde eu me aprofundo em muitos pontos, eu vou deixar linkado aqui em cima também pra vocês. É um vlog que eu me aprofundo em muitos pontos da leitura, então se vocês quiserem saber um pouco mais a fundo, vão ver esse vlog. Essa história vai contar sobre duas amigas, que elas são amigas desde a época de faculdade, então já faz uns anos que elas são muito amigas, tipo, muito próximas, melhores amigas mesmo. E elas sempre fazem uma viagem anual, assim, de amizade e tudo mais. E aí, a viagem do ano que isso aqui tá acontecendo é pro Chile. Acontece uma situação e um cara morre. A amiga da nossa protagonista são a Emily, a nossa protagonista, e a amiga dela é a Kristen. E aí a Emily chega no quarto de hotel e a Kristen matou uma pessoa, um cara, que ela estava com esse cara. E aí a Emily entra em parafuso, porque isso aconteceu na viagem do ano passado também. No ano passado elas tinham ido pra Camboja, eu acho. Não vou me lembrar ao certo, ou algum país da África. Eu não lembro. E aconteceu a mesma coisa. A Emily teve relação com o cara. Tipo, o cara foi super abusivo com ela. Ela quase foi estuprada. E ela dá um soco no cara, assim. Ela meio que, sabe, tenta se livrar e o cara morre. E elas se livram do corpo e aí ela entra em parafusos depois disso. Mas ainda assim ela tenta continuar com a vida dela, né? Porque a vida continua, ela não é presa, a polícia nem descobre. Na outra viagem que ela tenta, não, agora vai ser diferente, né? Vou conseguir viver a vida normal. Acontece a mesma coisa. E aí sim ela entra em parafusíssimo. Acontece coisas, tipo assim, que ela vai começar a suspeitar da própria amiga, sabe? Porque ela é uma amiga um pouco estranha. E aí vão acontecer algumas coisas. Livro de suspense, basicamente. Eu não odiei o livro. Eu achei que foi um livro ok, mas eu achei que ele foi muito, tipo... Eu não sei, eu não tive grandes surpresas. No final eu tive uma surpresinha, assim. Mas eu achei que ele foi um pouco fraco, assim. Eu acho que pra quem tá começando a ler suspense agora, ou pra quem tá começando a ler no geral, ele vai funcionar muito bem, porque ele te prende, você fica curioso pra saber o que vai acontecer. Mas eu tive muitas teorias que... Sabe, eu dei o tiro certo e, nas primeiras 20 páginas eu já falei, isso aqui vai acontecer, e aí no final realmente foi isso. Então não foi aquele livro que me surpreendeu, sabe? Que eu fiquei, meu Deus, que livro bom. Foi um livro okzinho, assim. Eu acho que esse livro vai funcionar muito bem se ele fosse adaptado, porque eu acho que dá pra fazer uma coisa meio, tipo... vai e volta no tempo, sabe? Esse livro, achei a escrita confusa também. Tinha hora que, tipo, ela ia e voltava no tempo, tipo, nos anos. E aí eu não sabia, tipo, de quando ela tava falando, sabe? E aí eu ficava muito confusa, eu tinha que ler 3 vezes a mesma página pra entender. Então, assim, não rolou muito pra mim. E eu fiquei muito chateada, porque normalmente eu amo os livros do Clube da Reese, e esse aqui... não rolou nadinha, fiquei bem triste. Eu também li Absolutamente Romântico nessa coisa aí de vou terminar séries, que é o 4º livro de Clube do Livro dos Homens. Foi o último publicado aqui no Brasil. Eu sei que tem mais um livro de Natal, que a Arqueiro falou que vai lançar aqui, acho que no 2º semestre. Mas, por enquanto, eu terminei essa série, entre aspas. Então, eu fiquei bem feliz, assim. E esse livro, eu acho que foi meu favorito dos 4. Eu adoro o primeiro livro, que é Clube do Livro dos Homens. Eu gosto muito, acho que é porque é o primeiro você introduzido nesse mundo. Só que esse aqui, eu achei que... não sei, eu gostei muito dele. Esse aqui vai contar sobre o Vlad. Ele é um dos personagens mais enigmáticos, assim, e que sempre me gerou muita curiosidade, porque nos outros livros ele parecia um personagem bobo, sabe? Parecia que ele não tinha construção, a única coisa que envolvia ele era, tipo, comer e fazer cocô. Então, eu achava ele meio, tipo, pra onde isso vai? E aí, quando eu vi que tinha um livro dele, eu fiquei um pouco preocupada, mas eu adorei o desenvolvimento desse livro e desse personagem, sabe? O Vlad, ele é um dos nossos dos personagens, ele é o russo também, conhecido como. Ele não joga no mesmo time do Gavin, que é o primeiro protagonista do primeiro livro. Ele joga hóquei, mas ele tá ali no Clube do Livro, ele é, tipo, super romântico e tal. E sempre rolou uma coisa que... ninguém nunca viu a mulher dele. Ele é casado, ele fala que ele é casado, mas ninguém conhece a mulher dele. Ela nunca aparece em nada, aparentemente eles nem moram juntos. Isso sempre foi uma grande dúvida, porque todo mundo acha que, na verdade, ela não existe, só que ela existe sim, a Helena. E aí a gente vai entender a história um pouquinho dos dois, que é... Eles eram amigos de infância lá na Rússia, quando, né, os dois viviam na Rússia, amigos de criança, assim. O pai dela era um jornalista e foi muito perseguido por estar investigando um caso, tipo, super sério, assim, de máfias e tal. E aí, quando o russo foi contratado pra jogar nos Estados Unidos, ele
falou assim pra Helena, tipo, vamos... Ele pediu a Helena em casamento porque ele viu que essa era uma chance dela poder sair de lá e viver uma vida melhor e, sabe, reconstruir sua vida. Eles acabam casando e ela vai pros Estados Unidos com ele. Só que, tipo assim, eles nunca tiveram nenhuma relação amorosa, sabe, nesse sentido. Ela até mora... Ele mora em Nashville e ela mora em Chicago. E ela vai lá fazer faculdade. E ele tenta dar o maior espaço possível pra ela. Porque, tipo, ele acha que ela casou com ele meio que... Não obrigada, mas porque... Era o que tinha, e ele realmente gosta muito dela. E ela também gosta muito dele, só que ela tem medo de que ele casou com ela por obrigação, sabe? E ele tem medo de que ela tenha casado com ele por obrigação, e ela tem o medo de que ele tenha casado com ela porque ele se sentiu na obrigação de casar com ela, porque, tipo, vou abandonar minha melhor amiga. Então, a falta de comunicação, entendeu? Mas eu gostei bastante, porque a gente vai entender que o Russo, ele entrou no Clube do Livro pra tentar conquistar a própria mulher dele. E ele é super romântico, ele é super fofo. Aqui nesse livro a gente não vai ter um livro... Porque todo livro do Clube do Livro tem um livro que eles estão lendo no momento que tem alguma relação com o drama da história. Mas nesse livro aqui, o Russo tá escrevendo um livro de romance. E ele é, tipo, super fofo. A Helena é meio chatinha. É aquele velho caso de livro que é uma grande falta de comunicação, assim. Mas, assim, eu normalmente não gosto de livro que tem falta de comunicação. Mas eu gostei tanto desse aqui que eu, tipo, relevei, sabe? Pra mim foi um dos meus favoritos dos 4 livros, assim. Eu não tenho nenhum que eu falo, nossa, esse aqui é o meu favorito, tipo, favoritei. Mas eu acho que se eu parar pra pensar na história, eu acho que essa aqui foi a mais interessante pra mim, assim, eu gostei bastante e recomendo super. Eu recebi um pacote aqui, eu acho que eu fiz um unboxing disso, que foi o pacote que eu ganhei, que eu recebi Amor e Outras Coisas também, e veio um livro que eu estava muito curiosa pra ler, um pacote do Universo dos Livros, muito obrigada. Foi um livro que eu tava super ansiosa pra ler, porque eu li outro livro da autora e eu amei. Eu acho, inclusive, que a Universo dos Livros vai trazer, que é Shipper, no caso. E eles me enviaram depois daquele sonho, que é da Andy Hockman, que é a mesma autora de Shipper, que eu já li, amei, falei muito dele aqui no canal. Depois daquele sonho, foi um livro que eu fui meio que às cegas, assim, porque eu já tinha lido outro da autora, então eu já conhecia a escrita, eu sabia que fazia meu estilo, e eu sabia que era uma comédia romântica, só que eu não sabia nada do que se tratava, e eu tava muito curiosa. Essa história, basicamente, vai contar sobre a Cass. E a Cass, ela sofre um acidente de carro. Ela tava indo fazer uma prova. Ela faz a prova e ela sai da prova. E aí, a hora que ela tá voltando pra casa dela, ela sofre um acidente de carro. E a hora que ela acorda, ela tem memórias de um relacionamento que nunca aconteceu na vida dela. É muito doido eu falar isso, mas enfim, ela acorda desse... Me lembrou muito, se você já leu Lembra Aquela Vez a Suficiência, ela é mais ou menos essa vibe, sabe? Ela acorda desse acidente, acho que 2 dias depois. E ela tem memórias desse cara que chama Devin Bloom. Ela acorda e fala, cadê meu namorado Devin Bloom? E ela tem memória, tipo assim, de 3 meses de relacionamento, sabe? Coisas que eles fizeram. Ela sabe coisas da vida dele, da vida pessoal. Sabe, tipo assim, coisas que ninguém mais saberia, a não ser que ele tivesse contado. E ela procura esse cara em todo lugar. Ela procura fotos no celular, não tem. Ela procura ele na agenda, não tem. Ninguém da família dela ouviu falar desse cara. Ninguém dos amigos dela ouviu falar desse cara. Ela procura na internet, não existe Devin Bloom. E aí os médicos falam, olha, às vezes aconteceu alguma coisa. E ela desenha ele, tipo, desenha imagens. E ela fica tipo assim, gente, não é possível que eu inventei uma pessoa, eu inventei uma vida pra essa pessoa. E ela tem memórias de, tipo, comer cheesecake com ele, sabe? Umas coisas muito específicas. E aí ela só aceita e vida que segue. E aí um dia ela fez uma entrevista de trabalho, ela tá voltando pra casa dela, ela tá morando com uma amiga. Ela se mudou com uma amiga, né, pra outro lugar. Ela conseguiu um emprego dos sonhos, assim. Ela tá meio que no estágio, mas pra conseguir o emprego dos sonhos. E ela entra numa floricultura pra comprar um arranjo. E ela vê o cara lá, tipo, o cara dos sonhos dela, ele chama Devin realmente, só que é outro sobrenome. E Bloom é o nome da floricultura. E ela fala, meu Deus, você existe. E aí ela fala pro cara, olha, eu tenho uma coisa muito estranha pra te contar. Vai parecer muito estranho, mas por favor, me ouça até o fim. E ela fala, olha, eu acho que a gente namorou um momento. O cara fala, eu nunca te vi na minha vida. E ela conta toda a situação. O cara fala, você é muito louca, mas a gente vai tentar descobrir o que rolou. E ela vai, junto com o Devin, tentar descobrir por que ela conhece ele, da onde veio isso. Gente, eu achei essa sinopse genial, porque é muito legal. Eu fiquei presa na história do começo ao fim. Eu gostei do desenrolar, assim. Eu achei que talvez a autora fosse pra uma coisa meio, tipo, mística e fantasiosa, mas foi uma coisa bem pé no chão, que me surpreendeu bastante. Eu amei, eu adorei esse livro. É muito gostosinho. Eu não favoritei porque eu sinto que em alguns momentos ele foi meio bobo, sabe? Ele foi também previsível pra mim. Pra mim era muito óbvio o que ia acontecer no final. Não, tipo assim, como ela conhece ele, mas o desenrolo amoroso ali, pra mim era muito óbvio que ia acontecer. Mas eu gostei muito, foi um livro que eu adorei ler e eu super recomendo.
pra quem gosta de comédia romântica, a Andy Hockman, ela escreve livros muito bem. Eu espero que Shipper venha pro Brasil. Eu gostei bastante, assim. É um livro que eu não vi ninguém falando sobre. Eu gostaria que as pessoas falassem, porque foi super divertido pra quem gosta de comédia romântica. É muito gostosinho, assim, tem toda uma coisa por trás, aí tem toda essa descoberta da personagem de que, tipo assim, ela tá nesse trabalho de advocacia, mas ela percebe que talvez não seja isso que ela quer mesmo, sabe? E talvez ela sempre lutou por isso, por esse trabalho, ela sempre estudou muito, mas que talvez não é a vontade dela, às vezes era mais da mãe dela do que dela. E aí tem todo esse interesse dela por arte, e ela conhece esse cara que tem a floricultura e os arranjos de flor, e ela vê que, tipo, putz, isso é muito legal mesmo, sabe? Então eu gostei bastante, eu recomendo muito essa leitura, é muito legal. Seguindo aí na minha tentativa de terminar as séries, eu li 2 livros da mesma série, que foi Uma Tocha na Escuridão, que é o segundo livro de Uma Chama Entre as Cinzas, e Um Assassino nos Portões, que é o terceiro. Essa série tem 4 livros, e eu vou ler o quarto agora em maio, e aí eu já termino essa série. E eu li o primeiro livro no ano passado, eu falei muito dele aqui no ano passado, mas se você chegou agora, provavelmente não viu. Mas eu vou contar a história do primeiro livro, porque é óbvio, tem muitos spoilers, esses 2 livros. Eu acho que esse aqui foi o meu favorito, dos 3 que eu li até agora. Esse aqui eu li em um dia, porque eu não conseguia... Tipo assim, eu tava muito curiosa pra saber o que ia acontecer. Esse aqui eu demorei um pouquinho mais. Tem um bom desenrolar, mas eu acho que... Eu não sei, eu senti que nesse livro a autora já começou a, tipo, ser mirabolante demais. O primeiro livro, que é Uma Chama... Vou pegar, peraí. Este aqui é o primeiro livro, que é Uma Chama Entre as Cinzas. E eu vou contar a história dele, porque eu acho que, né, não vai ter spoiler. Eu não vou lembrar tudo isso do primeiro livro, mas eu vou contar basicamente sobre o que é e tal, porque às vezes você se interessa. Nesse livro aqui, a gente vai conhecer a Laia. A Laia é a nossa grande protagonista, e ela vive num mundo onde o povo dela, é o povo erudito, eles são meio que escravizados pelos marciais. Então, os marciais são meio que, tipo, a voz do império, os donos do império, são as pessoas que têm riqueza, treinamento militar, treinamento escolar e as melhores condições. E os eruditos é, tipo, o pessoal escravizado e pobre e que só passa perrengue, sabe? E aí, um dia a Laia tá na casa dela, os marciais chegam pra prender o irmão dela e ela não entende nada do que tá acontecendo. E o irmão dela fala pra ela fugir. E o irmão dela é preso. Ele, na verdade, ele tava aprendendo a fazer armas, porque os marciais, eles têm todo esse poder porque eles têm armas que não quebram. E esse conhecimento das armas só eles têm, então por isso que eles conseguem dominar todo o continente e todos os povos que ali vivem, sabe? Porque eles têm... eles dominam na base da violência. E o irmão dela tava aprendendo a fazer essas armas, só que ele é um erudito, então, tipo, é meio que contra as regras, sabe? Ele não deveria aprender a fazer isso. E aí, eles prendem o irmão dela, que é o Darin. E aí ela fala... E é, tipo, a única pessoa que sobrou da família dela. E ela fala, não, eu tenho que salvar o meu irmão. Eu tenho que salvar ele. E aí ela se junta com a resistência. E ela fala, preciso tirar o meu irmão da prisão. E o único jeito dela fazer isso é ela se infiltrar por ali, pra ver onde ele tá, pra ver tudo mais. E aí ela vai se infiltrar. Ela é infiltrada na Academia Blackcliff. E essa academia é uma academia de treinamento militar de elite, assim, do exército. E lá a gente vai conhecer o Elias e a Elaine, que são 2 protagonistas da história que são muito importantes. O Elias vai ser o par romântico da Laia. E ele é, assim, um soldado fodão, assim, sabe? O avô dele é Poda. Ele é meio que o imperador do momento, assim. A mãe dele é a comandante e comanda Blackcliff, que é essa academia. E ele, tipo assim, é prometido muitas coisas dele, só que ele é muito diferente dos outros, porque ele foi criado por outra tribo, assim, quando ele era criança, e quando ele tinha 6 anos ele foi levado até Blackcliff, porque ele foi chamado pra ser treinado, mas ele não foi criado pela mãe nem pelo avô. 6 ou 4 anos, eu não vou lembrar, mas alguma dessas 2 idades. Ele não foi criado nesse mundo, ele foi criado com os povos livres. E aí ele não vê o império como a maior potência e como o certo que eles fazem, sabe? Então meio que ele é tipo a ovelha negra ali no coisa, só que ele tem que aceitar aquilo, porque senão ele morre, sabe? E aí ele acaba conhecendo a Laia e eles vão tentar meio que se ajudar, sabe? E aí tem a Elaine, que é a melhor amiga do Elias, e ela foi criada junto com o Elias, eles viram muitas aventuras, ela é apaixonada por ele. A gente vê que, tipo, ela é meio apaixonada por ele e tal, fica com bastante ciúmes da Laia quando ela aparece. Porque a Laia, ela vai se infiltrar como se fosse uma escrava da mãe do Elias. E, tipo, trabalhar ali pra mãe do Elias como escrava. E aí, enfim, tem esse desenrolar, são 4 livros, então acontece muita coisa. Tem um quê de fantasia, assim, porque nesse primeiro livro não, mas no segundo e no terceiro livro, eu senti que a autora explorou muito mais o mágico, sabe? Porque nesse livro aqui, eu sinto que as coisas místicas e mágicas quase não foi explorada. Eu até achei que não ia pra esse caminho muito, tipo, fatores mágicos e poderes. Mas no segundo livro foi muito, assim, muitos poderes mágicos que... Esse livro aqui é mais violência, os outros têm mais poderes mesmo. Só que eles são personagens super
legais, assim, me lembra muito Trono de Vidro. Principalmente a Helene, que é a minha favorita. Eu gosto mais dela que da Laia. Ela me lembra muito a Celina, que é tipo assim, ela faz o que tem que fazer. Ela não é aquela personagem fraca, eu acho a Laia burra em muitos momentos. Ela faz coisas que, tipo assim, você sabe que aquilo ali vai ser uma armadilha, sabe? E as pessoas falam, Laia, isso é uma armadilha. E ela fala, não, não é. E ela vai cair na armadilha toda vez. Toda santa vez. E aí isso me irrita um pouco. E eu amo a Helene, porque a Helene, ela foi criada, tipo, enganada, né? Tipo, ela foi criada como se o Império fosse a salvação de tudo. E ela é, tipo, foda, sabe? Ela mata quem ela precisa matar, ela faz o que ela precisa fazer. E o dever é o dever, e ela se coloca muito nesse lugar. E eu sinto que... Eu não sei, eu me entendo muito com ela, assim. A gente tem esse traço de... A gente faz o que a gente tem que fazer. Nesse primeiro livro, eu não gostava dela. Mas aí, nesses dois livros... Esses dois livros foi o que me fez, tipo, gostar muito. Principalmente esse aqui. A gente vê muita coisa sobre ela. Ela se torna uma grande personagem da história e que vai carregar a história nas costas, basicamente. Até que eu gostava muito do Elias. Aqui eu achei que... fiquei com preguiça. Bastante preguiça desse casal também. Mas, gente, foi uma série de fantasia que... Assim, eu tenho que ler o último livro ainda, mas até agora foi tudo pra mim. Eu gostei muito. Assim, eu não favoritei nenhum livro, mas eu acho que é uma série muito boa, muito gostosa de ler. Se você ler o Trono de Vidro, acho que talvez você vai curtir bastante, porque tem essa pegada de Trono de Vidro do personagem que ele faz o que precisa fazer, sendo certo ou sendo errado, mas ele faz o que tem que fazer, sabe? E isso consome muito o personagem depois, de, tipo assim, a culpa e... Putz, eu tive que matar tanta gente. Enfim, eu gostei muito, eu recomendo muito essa série. É uma série que eu não vejo quase ninguém falando sobre. E realmente eu, assim, não esperava amar, mas ainda bem que eu amei, porque eu comprei todos... Eu comprei todos os livros sem ter lido nenhum, então ainda bem que eu estou amando. Agora eu tô ansiosa pra ler o último livro, terminar essa série e vir dar um feedback pra vocês. E eu terminei um mês lendo um nacional, que foi do meu desafio do mês. Vai sair vlog aqui no canal, um desafio lá no Instagram, onde cada mês eu leria um livro de um tema variado, e o tema desse mês era ler um nacional. E aí eu escolhi A Marcha da Esperança Prado. Eu fiquei muito surpresa, porque eu peguei esse livro apenas pela capa. Eu acho essa capa muito bonita. E ele é um suspense super legal, assim, e que me surpreendeu muito. Eu gosto de suspense que é muito pensado, sabe? Porque às vezes a gente começa a ler, a gente fala, tenho suspeitas. E esse aqui, ele realmente me tirou da caixinha, assim, eu gostei muito. Vai ter vlog, tá? Onde eu explico vários pontos da história, então quando o vlog sair, vocês vão lá ver. Mas em resumo, a gente vai conhecer a Amanda. Ela mora em Dublin, na Irlanda, e ela faz mestrado em História da Arte. E um dia ela chega na faculdade, né, onde ela faz mestrado, e o professor dela, o orientador dela, foi sequestrado, e ela acha que esse sequestro tem alguma coisa a ver com o trabalho que eles estão fazendo. Porque ela faz o mestrado e o orientador dela pede pra ela pesquisar umas coisas, porque tá tendo roubos de artes no mundo, assim, e o professor acha estranho, tipo, essas artes estão sendo roubadas, ninguém tá falando sobre isso, e eles começam a investigar. E eles começam a perceber que tem uma coisa em comum entre uma e outra, e a Amanda acha que eles estão bem perto de descobrir quem tá fazendo isso. E aí o professor é sequestrado. E aí ela acha que ele é sequestrado por conta disso, e o professor sempre pediu pra ela não falar nada disso pra ninguém. Então, quem sabe disso é o professor, ela e o filho do professor, que ele é advogado e ajuda numas questões ali, sabe, que envolvem isso. E aí ela não pode contar pra polícia o que ela sabe sobre o trabalho dela. Ela acaba meio que sendo, tipo, vista como, talvez, criminosa ali na história pela polícia. E ela e o filho do professor, que é o Max... É Max que eles chamam, né? Max. Eles vão tentar encontrar o professor por fora, né? Tipo, por eles mesmos, porque eles não podem contar com a polícia, porque eles acham que a polícia tá envolvida nesse caso, e a polícia também não confia neles, então eles vão tentar descobrir o que aconteceu e investigar esse caso. E eu gostei muito, assim, porque ele é esse thriller que vai pra esse lado mais de investigação, e eu fiquei chocada com o final, porque eu não esperava aquilo, eu suspeitava de outra pessoa, e eu fiquei assim, ó, quando eu descobri o que aconteceu. Muito bom. Quando o vlog sair aqui, vocês vão lá assistir, porque eu explico mais pontos e conto mais da história, sem spoiler, óbvio, mas... Foi muito bom, recomendo super, super safin de sabe, suspense, investigação nacional. Muito bom. E eu fiquei em dúvida se vai ter um próximo ou não. Eu espero que sim, porque eu adorei a escrita da Esperança e eu gostaria de ver a Amanda em outras aventuras, sabe? Bom, gente, esses foram os meus lidos do mês. Espero que vocês tenham gostado. Foi um mês ótimo e fiquei muito feliz com tudo que eu consegui ler. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de dar um joinha e de compartilhar com os amigos de vocês. É muito importante que esse vídeo chegue em outros leitores pra vir conhecer o Livros da Lud também. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. E me conta aqui nos comentários se vocês já leram algum
um desses livros, quais vocês querem ler, e me indica qual foi o seu livro favorito de abril, porque quem sabe também acaba sendo o meu, né, se eu ler aí nos próximos meses. Muito obrigada por me acompanharem nesse vídeo. Inclusive, já queria deixar um recado aqui de que do dia 18 ao dia 22 de maio vai rolar a Book Friday, e é um evento da Amazon de promoção de livro. Provavelmente esses livros que eu mostrei aqui, grande chance deles estarem em promoção. Eu posto todas as promoções lá no nosso grupo Telegram, o link tá aqui na bio, então por favor entrem lá, porque eu posto promoção, novidade literária e tudo mais, então aproveitem que o canal está aberto pra vocês entrarem. E se forem comprar qualquer coisa, não esqueçam de usar os links que eu divulgo aqui no YouTube, tá sempre aqui na descrição, lá no Instagram, ou os links que eu coloco no grupo, porque é a partir desses links que o Livros da Lud tem uma comissão e consegue se manter. Muito obrigada por assistirem esse vídeo, eu vejo vocês no próximo. Um beijo!